Bom, gente, conforme o Viacava já contou um pouco para vocês, a gente começou a conversar um dia em São Paulo sobre os 25 anos da ANCP e o que a gente podia fazer juntos, e ele falou desse seminário. E eu comentei, fiz essa provocação, não era uma sugestão, era uma provocação, se compensava realmente continuar investindo na pecuária no estado de São Paulo ou pecuária brasileira. E aí, por que eu fiz isso? Eu vou contar então um pouquinho do que é a minha história. É importante isso, porque para vocês entenderem, a gente teve uma aula com o Alexandre, uma coisa brilhante, uma palestra bárbara do Camardelli com os números. Eu não sou professor para fazer aula e eu sou péssimo palestrante. O que eu acho que eu sei fazer um pouquinho é conversar, bater papo. Eu tenho um prazer enorme de bater papo, de conversar. Então eu quero ter isso aqui com vocês hoje, mais do que qualquer coisa, conversar, como estender a conversa que eu tive com o Viacava. Eu sou um pecuarista, como vocês. Menor do que muitos que estão aqui, mas a minha família vive da pecuária. Nesse momento eu estou no Marfrig, como vice-presidente de Relações Institucionais, que é basicamente a pessoa que tem que conversar com o Jovelino, com o Duda, e conversar nas entidades de classe, conversar nos órgãos governamentais, para tentar resolver as questões. Por que isso? Por que uma empresa, um frigorífico precisa disso? Gente, nós, pecuaristas, precisamos disso. Todas as empresas precisam disso. O que foi apresentado aqui, o que a ANCP faz, são ações que estão ao alcance das mãos, ao alcance de uma decisão própria de cada um de nós. O que eu quero falar um pouco aqui, que são políticas públicas que impactam o agronegócio, é um negócio que também está ao alcance das nossas mãos, através de participação, através de voto. Não tem outro caminho. E não se iludam, parte, ou talvez grande parte, da nossa rentabilidade, parte ou grande parte da resposta à provocação que eu fiz ao Viacava, se compensa ou não continuar investindo na pecuária, é em função dessas políticas públicas que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, que muitas vezes a gente não pula. Eu tenho um amigo, sou aqui de Barretos, eu tenho um amigo que, quando eu comecei a história lá atrás na Sociedade Rural Brasileira, um dia ele me pediu, me manda você tem tanta notícia lá na Rural, me manda umas notícias. E eu, de vez em quando, mandava uns e-mails para ele. Depois eu perguntei, você tem lido? Ele falou, o que você me manda de coisa técnica, eu leio. Agora, o que você me manda de política, enche o saco, eu não leio. Eu falei, então, você está perdendo metade da tua informação, da importância da tua informação. Gente, eu não vou passar muitos slides, até porque parte do que eu ia passar, o Alexandre já mostrou, e a outra parte o Camardelli já mostrou. Então, acho que vai ser fácil. Eu queria me concentrar um pouco aqui. Olhem isso aqui. A revista Exame fez uma pergunta para 121 CEOs, que está colocado aqui, mas presidentes de empresas agropecuárias ou gestores de empresas agropecuárias, que somos nós, que somos os pecuaristas e fazendeiros de todo o Brasil. Qual é o principal entrave? Bom, então começa: infraestrutura, carga tributária, taxa de câmbio, barreira comercial, ambiental, sanitária. Tudo. A ANCP está aqui, no tecnologia, 4%. Isso, então, 4%, que é muita coisa, pode significar tomar prejuízo ou não. Mas olha todos os outros. Olha a importância, olha o tamanho do negócio. Quando a gente fala de infraestrutura e logística, o Camardelli mostrou aqui a questão dos portos. Gente, vocês sabiam que o porto, no Brasil, não funciona 24 horas por dia? Nem domingo, nem feriado. Não funciona. Isso é talvez o único país que tem uma relevância em exportação no mundo que acontece isso. Banco do Brasil tem que estar no porto, porque às vezes tem que pagar guia. Fecha às 4 da tarde. O navio chegou lá 15 para as 4, espera mais um dia.
custa mais tantos mil dólares para ficar parado, esperando. Isso é a nossa realidade. O governo federal mandou agora a MP dos Portos, que está falando de uma série de mudanças. E vocês estão vendo aí que tem gente se reunindo, a força sindical para lá, um monte de gente brigando. A MP dos Portos é perfeita? Não. Mas é um avanço. A gente precisa fazer. E a gente precisa se manifestar, a gente precisa se posicionar, porque, caso contrário, a gente vai ficar sempre a reboque. Sempre aqueles slides que o Camardelli colocou vão ficar ainda pior. A gente tem, na questão da logística, e aí sim eu vou mostrar já um pouquinho da história, o Brasil depende da logística rodoviária. Eu sou também um pequeno produtor de borracha, então nesse ponto eu acho ótimo, porque é mais pneu. O Brasil consome um pneu danado, pneu de caminhão, que é o que mais usa borracha natural, para transportar a nossa carga. Mais de 80% do que a gente transporta é sobre pneus. De novo, somos o único país de importância no mundo que é assim. E a gente, de certa forma, está parado. Nós estamos passivos. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque falta participação política, falta representação política. E aqui eu não estou convidando e nem dizendo que nenhum de vocês precisa ser candidato a deputado, a vereador, a prefeito, não, precisa participar, precisa cobrar. Eu comentei a história aí de Barretos. A gente tem um grupo de amigos e todo mundo, produtor rural, que tem uma comunidade de e-mail e troca e-mail. A gente precisava ter, todos nós, pecuaristas de todo o Brasil, uma comunidade de trocar e-mail e de pressionar através do e-mail, através do que fosse, para que as decisões fossem tomadas. Isso faz parte do nosso cotidiano, precisa fazer parte do nosso cotidiano. Caso contrário, a gente não vai avançar. Carga tributária, gente. De novo, a guerra fiscal é hoje, talvez, a coisa que mais assusta as grandes empresas e os frigoríficos. Boi de Goiás para São Paulo vem com 12% na alíquota. Só que, eventualmente, você tem algum tipo, a indústria frigorífica tem algum tipo de benefício fiscal lá. Chega aqui em São Paulo, o que faz o governo do Estado de São Paulo? Glosa o benefício fiscal e aplica uma multa. Quando é que o pecuarista traz o boi para cá? O frigorífico não recebe, o pecuarista reclama. Como não recebe? Não recebe porque para o frigorífico vira crédito. Ele também não recebe isso depois. Por quê? Porque o governo do Estado de São Paulo fez uma política para desonerar a carne no supermercado. Então, se a gente não entender isso, vai ficar muito difícil. O Camardelli mostrou, e aí também vocês vão ver, as plantas frigoríficas estão num lugar e o boi está no outro hoje, em sua grande maioria. Para isso você tem que transportar boi para lá, carne para cá, você tem estado que está habilitado, estado que está inabilitado, e o ICMS em cima disso. O governo lá atrás fez a Lei Candir, que desonerou na exportação, mas dentro do Brasil não desonerou. Agora tem uma política chamada Resolução 01 de 2013, que está no Senado Federal, para fazer a unificação dessas alíquotas de ICMS. Isso tudo é muito chato mesmo, é muito árido esse tema, mas é crucial para a nossa atividade, é crucial para a gente saber se vai ter ou não vai ter rentabilidade, para saber se compensa investir aqui ou acolá. A gente tem que se debruçar sobre isso. A questão do PIS/COFINS, a questão do Fundo Rural, tudo isso, gente, é muito, muito, muito importante para a nossa atividade. Vocês sabiam que, por exemplo, sal mineral e rações, que hoje é tão importante para essa pecuária moderna que a gente quer, é tributado e outros não? Vocês sabiam que na questão do PIS e COFINS que eu falei, milho, tem 3 tipos de milho, do ponto de vista tributário. Tem o milho para consumo humano. O milho para consumo humano, então, na história do crédito do PIS/COFINS, a indústria que comprou milho vai ter um crédito de 9,25 ou de 3,65. Se for para consumo humano, ela pode ter 9,25. Se for para ração, ela pode ter 60% de 9,25. Se for para energia, pode ser 35% dos 9,25. Quem fiscaliza, gente? Quem vai ver se isso funciona ou não funciona? Na carne, isso tem um impacto direto na conta do frigorífico, consequentemente, direto na conta de todos nós pecuaristas.
Então, um item fundamental. Taxa de câmbio também. Está um pouco, teoricamente, a gente tem um pouco mais de clareza sobre esse tema, e o Brasil tem menos, nós temos menos poder de influência nisso, mas nas duas primeiras a gente tem um poder muito grande. As barreiras comerciais e o protecionismo. Eu, em dezembro, fui com a presidente Dilma para a Rússia, e o Camardelli colocou aqui a importância da Rússia para nós. Foi a quarta vez que eu fui à Rússia. Eu tinha ido 3 vezes com o governador Serra e depois fui agora uma vez com a presidente Dilma. E ela sentou na reunião, gente, depois de uma tarde exaustiva de reunião, ela sentou com todos os empresários assim que estavam na comitiva, sentou na ponta da mesa e falou: puxa vida, por que carne é tão importante aqui na Rússia? E todo mundo, ela tinha ido para a Rússia para negociar shale gas, turbinas de avião, e não carne. Sentou com o Putin, ele falou de carne. Sentou com o Medvedev, carne. Todo mundo queria falar. Então ela estava assim, por que carne é tão importante para a Rússia? E aí, bom, presidenta, eu até brinquei com ela, tem duas vertentes. Na carne bovina, nós somos importantes para os russos. Na suína, os russos são importantes para nós. Então, mas não tem jeito, é o que o Camardelli falou. Ou o governo brasileiro entende que em alguns lugares tem que ir para fazer comércio, e esse fazer comércio passa necessariamente pelas nossas vidas, pelo nosso dia a dia, ou não, e aí a gente fica de novo à mercê de decisões que são tomadas. Tem uma coisa que me surgiu agora, que eu nem escrevi. Tem um negócio chamado Protocolo de Ushuaia, que é uma cidade japonesa, e que o governo federal assinou dizendo que junto com alguns outros países, dizendo que aceita pagar royalty sobre produtos que não sejam oriundos do Brasil. Zebu está incluído. Nós vamos ter que pagar. Sabe o que o Brasil não vai ter que pagar? Jabuticaba, mandioca e seringueira, borracha natural, só. O resto é uma loucura. E ninguém, talvez quantos aqui nessa sala saibam disso. Isso vai ter que ser ratificado pelo Congresso. Então a gente está trabalhando para que, claro, que não seja. Mas é um risco enorme que nós estamos tratando de novo, porque o Itamaraty achou por bem que tinha que fazer, que tinha que entrar nisso. Porque, afinal, o Brasil almeja fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, ele tem que se mostrar um país que aceita privilegiar os mais pobres. Isso está aí. Barreiras comerciais. Bom, as questões ambientais, eu não vou me deter nesse detalhe, é enorme, vocês conhecem. As sanitárias, o Camardelli falou. O crédito rural, que até vou fazer justiça, a gente sempre reclamou tanto, e hoje, de certa forma, melhorou e atendeu um pouco mais o negócio. Dentro daqueles temas, então a gente tem que começar a pensar um pouco mais. O que a gente pode, para buscar eficiência e produtividade na ação, para ter depois sanidade e qualidade no nosso produto, para que a gente tenha investimentos de novo e o nosso elevado custo operacional seja, de certa forma, compensado com a resolução daqueles nossos entraves. As políticas fiscal e trabalhista. Gente, nós, no campo, temos a NR31, que quem não está atento a ela ainda, fique, porque ela é séria e está pegando todo mundo. Então, procurem saber, acho que todo mundo já sabe, mas fiquem atentos, porque ela é muito, muito séria e tem uma abrangência enorme sobre a nossa atividade. A carga tributária. A gente fala que o Brasil tem uma carga tributária enorme, e no meio político se diz que, com exceção do agronegócio. Não é verdade. Nós temos, nos países com os quais nós competimos no agronegócio, talvez a maior carga tributária de todos os países. Então, de novo, a gente está, muitas vezes, tapando o sol com a peneira. A gente não está atento ao detalhe. E o nosso negócio é um negócio de detalhe, gente. Pecuária virou um negócio de detalhe. As margens não são grandes o suficiente para que a gente não fique atento
a esses detalhes. Então, matriz de transporte já falei, mudança geográfica. Eu vou passar um pouquinho. O status, vocês vão ver, então, eu já disse que era repetido aqui, os slides do Camardelli já mostrou, falou exatamente. A vantagem é que, quando o Viacava me pediu para fazer aqui essa palestra, como eu disse para vocês, eu sou conversador, eu gosto de bater papo, não de fazer palestra. Então, eu pedi para a minha secretária, pega os dados. E ela pegou de quem? Justamente dos dois, que são os que me mandam sempre. Então, aí vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Então, bom, daqui da sanidade. Eu peguei aqui algumas coisas, gente, e vou contar outra historinha aqui para vocês. Eu disse que era bate-papo, da mesma conversa com a presidente Dilma em Moscou. Ela, na reunião, um dos empresários, um sujeito do Rio Grande do Sul, pequeno, numa pequena indústria de alimentos, pediu a palavra e reclamou: presidenta, eu não consigo exportar para a Rússia o meu produto. É um produto à base de milho e um tipo de aquele beef jerky e tal, eu não consigo exportar. E ela, na hora, brava: por que não? Ele falou: porque aqui na Rússia já me aprovaram, em todo lugar me aprovaram, mas no Brasil não me aprovaram. O fiscal do Ministério da Agricultura não aprovou. E ela ficou brava e falou assim: chama a pessoa do Ministério da Agricultura agora, falou para o pessoal dele. E o Célio Porto, que estava lá, o Célio é uma pessoa boníssima, ótima figura. Eu fiquei com dó do Célio, falei: preciso ajudar o Célio. Falei: presidente, deixa eu falar um negócio para a senhora, só antes do Célio chegar, né? Preciso falar um negócio. Ela falou: o que que é? Falei: o problema, quem está aqui do Ministério da Agricultura não tem a menor culpa disso. O problema é a legislação brasileira. A legislação brasileira é completamente ultrapassada. O fiscal não vai assinar porque, se ele assina, ele é o responsável. Não é o dono da empresa, é o fiscal que assinou, passa a ser o responsável. Se acontecer algum problema, vai cobrar dele. Então, a legislação, ela falou para mim: você tem certeza do que você está falando? Tenho certeza do que eu estou dizendo à senhora. A legislação é antiga, ultrapassada. Como é que funciona nos países modernos? A pessoa faz o autocontrole, que foi o que o Camardelli colocou. Então, uma empresa de alimentos tem, para conseguir exportar, tem ISO, tem todas essas normas importantes e faz um autocontrole de qualidade e de sanidade. E o que faz o Ministério? Vai lá, por amostragem, e pega. Se você tem um manual, se você cumpre o que você mesmo diz que vai fazer, você está adequado. Se chega a fiscalização e você tiver feito alguma coisa fora, você está desabilitado, é simples assim. E o mundo funciona assim, menos no Brasil. No Brasil, você vai construir um frigorífico, ou um matadouro, ou o que seja, você vai um fiscal lá e fala para você: olha, tem que ter uma porta que é aqui, depois tem que ter uma outra porta que é aqui, uma de frente para a outra, que é por causa do fluxo de ar, isso e aquilo. Tá bom, você vai construir. Nesse período, aquele fiscal acabou sendo transferido para um outro lugar. Vem um outro fiscal, fala: ó, essa porta de fluxo contínuo nós não queremos, não é bom. O bom é ser uma de cá e a outra um pouco mais ali. E você, de novo, tem que ficar fazendo essa história e a aprovação não sai. E é culpa de quem? Do Ministério? Não, é da legislação. A nossa legislação está ultrapassada. A gente precisa fazer isso. Outra coisa que eu disse a ela: presidenta, cada frigorífico brasileiro precisa ter um fiscal federal agropecuário, que tem que ficar lá. Qual o regime do funcionalismo público brasileiro? Entra às 8, sai às 6. Feriado não, sábado não. Em alguns estados tem contingenciamento, não pode trabalhar à noite, não pode fazer uma quantidade de horas extras, porque contingenciamento de orçamentos. E aí, como é que funciona o frigorífico? Vai ter abate kosher, vai ter abate halal, tem hora para fazer o abate, tem isso. Funciona das 8 às 6? Não. Nós é que sabemos, o abate começa às 4 da manhã, termina às 11, às vezes tem abate à noite, às vezes tem abate sábado, domingo. E o fiscal agropecuário? Outra coisa, quantos frigoríficos tinha quando foi feita essa lei, quantos tem hoje? O Ministério da Agricultura ficou 14 anos, gente, sem contratar fiscal. E o fiscal tem que estar no frigorífico, tem que estar no porto, que deveria ser 24 horas, tem que estar nas indústrias de suco de laranja, que o Viacava adora. Então, a gente tem que ver que o Brasil evoluiu de um lado e involuiu de outro. Se a gente não atacar isso, se a gente não pressionar isso, isso vai impactar no nosso negócio. Não tenham dúvida
de que isso é fundamental para a nossa atividade. Olha a questão dos orçamentos, e isso que eu quis colocar. O orçamento da defesa é baixo, sempre foi, historicamente é baixo. E defesa é uma historinha que dizem que tinha um governador antigo de São Paulo que falavam que ele precisa investir em saneamento. Ele falava, não, saneamento eu não vou investir porque a obra não aparece, ninguém vê. A defesa sanitária, de certa forma, é um pouco assim. É um investimento que você não vê, que as pessoas não enxergam. Então, é baixo. E nada contra, gente, vamos dizer, o dinheiro para o café, para o Pronaf, estoques, tudo isso é importante. Mas o Brasil tem condição de ter tudo isso e ter também o dinheiro necessário para a nossa defesa sanitária. Não tem cabimento no Brasil, a gente tem uma postura de liderança em relação à aftosa com os nossos vizinhos, mas essa liderança precisa ser mais do que uma postura, precisa ser ação efetiva. E a gente não pode, nesse momento, ter dó e agir, coitado da Bolívia, vamos, flexibiliza, coitado do Paraguai, flexibiliza, não pode, não deve, porque isso, de novo, tem impacto direto no bolso, no caixa da nossa atividade. Aí eu já, de novo, do que eles tinham colocado. A nossa legislação trabalhista, que eu queria passar rapidamente. O setor todo, entre o setor industrial e uma parte da pecuária, esse número, como já foi colocado aqui, não é um número absolutamente confiável, mas é um número que a gente trabalha, 1 milhão de trabalhadores. Recentemente, eu falei da NR31 para o setor produtivo, tem a NR36, que é para o setor industrial. Entre outras coisas, e eu estava até brincando agora há pouco aqui com o Camardelli, porque aqui na frente está gelado, está parecendo uma câmara fria, e tem agora uma parada obrigatória de 20 minutos a cada 100 minutos de trabalho em salas de refrigeração. Então, o coffee break foi para isso, para adequar a NR36. Tá? Porque uma situação que isso tem um impacto direto no custo dos frigoríficos, das indústrias frigoríficas. A gente tem ideia para a gente calcular tudo isso? É uma montanha de dinheiro que a gente vai ter que fazer. Tem que a readaptação dos bancos ou do lugar onde o pessoal trabalha, tem todo um investimento que tem que ser feito, que por baixo se imagina de mais de 150 milhões de reais em investimento de lugar para sentar. Precisa fazer? Precisa fazer, gente. O trabalho é desgastante, estafante, é violento. Precisa fazer, precisa evoluir. Mas isso foi negociado e quando a faca já estava no pescoço das indústrias. E a participação do setor produtivo quase não teve. Foi muito baixa. A BIEC liderou, porque tinha que liderar, mas precisava de todo mundo estar envolvido com isso. Isso impacta diretamente a nossa vida. E não foi assim, infelizmente, que aconteceu. Então, aqui está só a parte da indústria. Tá? Olha a questão da carga tributária, gente, que eu disse. É um negócio... Quando eu entrei, no início de 2007, o governador Serra me chamou eu estava na Sociedade Rural Brasileira, saí e fui para a secretaria. Primeira coisa, a primeira semana de governo, ele me chamou e falou, olha, o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, disse que o negócio do boi, que vai parar tudo. Por quê? São Paulo está pagando para outros estados montarem frigorífico. Tinha um crédito presumido em São Paulo de 7%, que era dado para os frigoríficos para ter o abate aqui. E naquele dia ele falou para mim, estou revogando isso. Mas, governador, sem conversar com ninguém, sem chamar o setor, estou revogando, porque isso impacta o caixa do Estado. Estou revogando. Bom, revogou, claro. E aí eu fui começar a discutir, conversar com os frigoríficos, com as entidades de classe. O que aconteceu? O impacto direto disso. Com exceção, gente, eu vou ser sincero aqui, com exceção da Sociedade Rural Brasileira, nenhuma entidade de produtor me procurou. E sabe o que aconteceu? Tirou o presumido de 7% do pecuarista, do frigorífico, e quem pagou a conta? O pecuarista que
deixou de receber o ICMS dele como vinha recebendo. Simples assim. Porque o frigorífico tem que fazer isso. Não é que o frigorífico tinha outra opção. Ele não tinha opção. Ele não tinha mais o crédito. Ele deixou de ter o crédito. Então, ele não tinha opção, gente. E é isso que eu falo, que precisa ter participação. Se nós não participarmos, se a gente não ajudar a influir, quem decide, quem está no dia a dia, quem está na linha de frente da decisão política, conhece pouco ou desconhece a nossa atividade, o nosso dia a dia. E eu quase que eu posso dizer a vocês que é sem exceção. Então, isso é quase aqui um apelo que eu faço. Aí tem... isso vai ficar disponível, e quem quiser depois entrar. Hoje em dia, eu falo com o Camardelli e o Alexandre, me conhecem bastante. Mais de 50% do meu tempo é só questão tributária, eu só faço isso para carne, para laranja e para um outro setor. Olha aqui as cargas tributárias, o que eu tinha dito. No agronegócio, Estados Unidos 0,7%, Europa 5%, Brasil 19%. E ainda dizem que a gente é privilegiado. Nós somos privilegiados perto de quem paga 50%, 40% de imposto como um cidadão. Mas como atividade, gente, nós estamos pagando 19%. É muito. Para a nossa atividade, para o risco que a gente aceita, é muito. Aqui o ranking da infraestrutura. Olha aqui. Na qualidade geral, nós somos 104º. Qualidade de rodovias, 118º. Ferrovias, 91º. Portos, 130º. É ridículo isso. A gente aceitar isso? Nós vamos continuar aceitando isso passivamente? Olha aqui, a concentração. No nosso caso que eu falei aqui, transporte rodoviário, 61%. Eu errei, é que eu fico torcendo para ser 80%, para vender mais pneu. Mas está errado, gente. Nós não podemos continuar assim. Aqui a matriz do transporte inadequado. Eu estou correndo, que eu já recebi aqui, que eu tenho mais 3 minutos só. Container, o Camardelli já falou, a dificuldade que é fazer crescente a exportação de container. Aqui a migração do boi, esse slide já, olha lá, fonte ABIEC. E daqui das plantas industriais. Isso aqui é interessante, porque vocês vão ver aí, eu não sei onde que aperto isso aqui. Bom, aqui. Vocês vão ver, olha aqui, o boi está aqui, Mato Grosso, ó, Rondônia, Pará, e onde estão os frigoríficos? Então, isso aqui, esse trânsito, além de custar, a questão tributária envolvida nisso, toma, é o termo, porque toma para o governo, isso não fica com o frigorífico e nem fica com os pecuaristas. Toma 18% da nossa rentabilidade líquida, está na questão tributária envolvida nessa operação de passeio de boi. As barreiras não comerciais, o Camardelli já entrou um pouco, ele entende disso mais do que eu. A participação dos países do Brasil, as nossas fragilidades da questão sanitária e na questão comercial. Sustentabilidade e bem-estar animal. E aqui eu quero parar 1 minuto. É outra coisa que, nessa sala, eu tenho uma série de amigos e gente que eu prezo e gosto e que já reclamou comigo. Que absurdo, frigorífico está aceitando o Ministério Público, está aceitando o Greenpeace, o frigorífico está abaixando a cabeça para o Greenpeace. Eu também achava, viu? Depois que eu entrei lá, eu fui ver que não era bem assim, gente, infelizmente. O Ministério Público do Trabalho, ele está em cima dos frigoríficos, de uma maneira, de alguns, bem lembrado, Camardelli, de alguns frigoríficos, de uma maneira muito ostensiva. Marfrig, JBS, Minerva, principalmente, assinaram TACs, termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público do Trabalho, dizendo: não vamos comprar boi de áreas desmatadas ilegalmente, de áreas que foram terra indígena, de uma série de coisas. Quem tinha que fiscalizar isso? O Ministério Público ou o governo federal. Não, ele está transferindo, ele está dizendo: quem vai ter que fiscalizar o teu fornecedor é você. Se é obrigação tua, uma série de...
O frigorífico fica ameaçado, aceita. Sabe o que eles querem agora? E ninguém está se mexendo. Eles querem o quê? Que os frigoríficos exijam dos seus pecuaristas, fornecedores, que garantam que desde o nascimento do animal até o abate, esse animal não passou nenhuma vez por área desmatada, área vizinha de terra indígena. Vê se isso tem cabimento, gente. E isso está acontecendo. Os frigoríficos foram intimados a ir a Brasília para tratar desse tema. E estão tratando. E se vão aceitar ou se não vão aceitar. Então, e aí, a hora que aceitar, não tem o que fazer, porque daí assina com o Ministério Público do Trabalho. Então, é isso. Bem-estar animal está na pauta agora. Começou. Porque isso é sustentabilidade que eu estou falando. Bem-estar animal é além. Aqui em São Paulo, eu já tomei os 0 minutos aqui, eu vou terminar, mas aqui em São Paulo teve um deputado estadual, que agora é federal, que aprovou na Assembleia Legislativa de São Paulo, na legislatura de 2000 a 2004, uma lei que é para bem-estar animal. Sabe o que diz a lei? Se você for transportar um boi para abate, mais do que 4 horas em cima do caminhão, você precisa parar, descarregar o boi, dar água para ele dar uma esticada nas pernas, tal, dar uma andada, e aí você carrega de novo e leva para abate. Essa é a lei que um deputado de São Paulo propôs e aprovou. A sorte é que o governador guardou a lei lá na gaveta e a lei não está em vigor. Essa mesma lei proibia a inseminação artificial. Essa mesma lei proibia o confinamento. Ou, aliás, não proíbe. Mas ela diz que o boi tem que ter um espaço. Sabe quantos centímetros de coxo pela lei? 2 metros. Quem tiver achando... Porque o boi precisa ter espaço para se mexer, gente. Pô, puta sacanagem. Então, isso é a turma que está fazendo e que a gente não está olhando. Então, por favor, fiquem atentos. Sustentabilidade e meio ambiente. Esse tema vai nos pegar. Aqui já é propaganda da turma do Marfrig. E aqui é a história do marketing e imagem, que a gente também impacta o nosso dia a dia, o nosso negócio. E se a gente não olhar para ele, talvez não precisa ser tão forte como para logística, infraestrutura e questão tributária, mas a gente precisa olhar para isso de uma maneira muito clara, muito eficiente. A Associação de Nelore faz isso bem, a BCZ está fazendo com o chefe Duda Biagi também bem feito, está mudando um pouco, mas a gente precisa avançar. Gente, muito obrigado, foi um prazer.